Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e nesse vídeo vou ajudar você a confeccionar esse jogo americano em crochê. Esse aqui é o modelo Coringa, tem 34 centímetros de largura, 42 de comprimento e eu utilizei os fios Barroco Max Color número 6 da Círculo e no bico de acabamento eu utilizei o fio Encanto Slim. Na descrição desse vídeo eu vou deixar a lista completinha de material. Eu utilizei também agulha para crochê 3,5 mm e na hora do acabamento eu utilizei tesoura e agulha de tapeceiro. Para fazer esse jogo americano eu me inspirei em um trabalho que eu recebi da amiga Daisy, a Deizoca, que no YouTube é conhecida como DPB11BR. Ela é seguidora aqui do blog do crochê há muito tempo e ela é membro aqui do canal também, ou seja, apoia o meu trabalho. E ela fez esse jogo americano inspirado em um tapete que eu tenho aqui também no YouTube, que é o tapete Coringa, por isso eu coloquei até o mesmo nome. Eu fiz aqui vários, com cores diferentes, mas sempre trocando só essa cor do final, olha só. Esse aqui também, trocando as cores do final. E na descrição do vídeo eu vou deixar a lista completinha, tá? Com as cores que eu utilizei aqui, tanto do fio Encanto Slim, quanto dos fios Barroco Max Color número 6. E se você tiver dúvida, deixa aí um comentário que eu ajudo você. Desde então eu espero que você tenha gostado do resultado aqui do trabalho. E se você que está assistindo gostar do vídeo aqui, se inscreva aqui no canal, ative as notificações também, porque tem vídeo novo aqui toda semana, toda quarta-feira, então assim você já recebe a novidade que eu postar aqui na próxima quarta. Um forte abraço e boa aula! No meu trabalho eu fiz esse início utilizando o branco na cor 8001, mas para facilitar a visualização no passo a passo, eu vou utilizar essa cor rosa, essa aqui é a cor 3390, só para facilitar a visualização, mas logo que terminar a base com essa cor, eu vou utilizar esse branco aqui, tá? Para continuar o nosso trabalho. Então eu vou reservar essa aqui que eu vou utilizar no trabalho e vou explicar utilizando esse rosa. Vou deixar aqui, olha, uma sobra de fio suficiente para fazer o acabamento, vou posicionar ele no dedo para trabalhar, vou introduzir a agulha debaixo do fio e vou dar uma volta completa para formar uma laçada na agulha. Agora eu pego o fio que vem do novelo e passo nessa laçada e já vai formar a primeira corrente. Eu utilizo essa primeira corrente, tá? Então eu já conto ela se não sobra nenhum fio aqui, um nó para ficar no início da corrente, tá? Do cordão inicial. Fiz a primeira corrente e vou completar 20, tá? Já contando com essa, então 2, 3 e vou completar 20 correntes. Completei aqui um total de 20 correntes, olha, esse aqui é o cordão inicial, fica pequeno assim mesmo. Se você quiser fazer maior, pode acrescentar 6 correntes, ou seja, começar com 26, com 32, sempre de 6 em 6, mas com essa quantidade de correntes ele fica no tamanho que eu mostro aí no início. E se você quiser ele um pouquinho maior, ou um pouquinho mais largo, você pode fazer uma volta a mais ou 2 voltas a mais para completar as medidas que você precisa. Então fiz aqui um total de 20 correntes, vou voltar, olha, na segunda corrente contando da agulha para trás, não conto essa laçada, somente as correntes completas, vou voltar na segunda corrente, introduzir a agulha somente uma laçada, busco o fio e faço um ponto baixo. Ficou assim, então, um ponto baixo voltando na segunda corrente. Vou fazer uma corrente para completar a altura de um ponto alto. Ficou desse jeito. Vou laçar o fio na agulha, vou na próxima corrente, pegando somente um fio, e vou fazer ponto alto também. Laço o fio na agulha, vou na próxima corrente, faço ponto alto. E vou seguir assim até chegar no final desse cordão, fazendo ponto alto em todas as correntes. Eu fiz o cordão inicial com 20 correntes. Porém, voltei na segunda para fazer o primeiro ponto alto. Então, quando chegar no final, teremos um total de 19 pontos altos. Já estou chegando no final do cordão, fazendo ponto alto em todas as correntes. A última corrente, olha só, ela tem o mesmo formato de todas as outras, por isso facilita bastante fazer o início laçando o fio na agulha, como eu mostrei, no cordão inicial. Então, tenho aqui, olha, um total de 19 pontos altos na primeira carreira. Para começar a segunda carreira, veja só, eu vou virar esse trabalho de forma que o fio fique na lateral e não passando aqui na frente. Se eu rodar ele de forma contrária, o fio fica assim, olha, passando aqui debaixo da agulha. E aí fica todo torto a lateral. Então terminei, eu só entrego da mão que estava a agulha para outra mão e assim esse fio fica girando aqui por fora. Agora eu vou voltar no último ponto alto, olha, pegando somente o fiozinho que fica mais na parte de baixo, desse jeito. Mas é no último ponto mesmo, eu não pulo esse último para ir no próximo não. Volto nele pegando somente um fio, vou buscar o fio que vem do novelo, mas vou passar somente na primeira laçada. E fico com 2 laçadas na agulha.
Agora eu vou buscar o fio que vem do novelo, passo nas duas laçadas formando um ponto baixo e veja só como ficou a lateral certinha. E vou fazer uma corrente para completar a altura do primeiro ponto alto. Vou laçar o fio na agulha, agora vou nos próximos pontos pegando os dois fios de uma só vez, assim, olha, de cada ponto, e vou fazer ponto alto em cima de ponto alto. Agora eu vou seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto até o final da carreira e no final teremos novamente 19 pontos altos. Já estou chegando no final da segunda carreira. Aqui, olha, o primeiro ponto alto na carreira anterior eu fiz com um ponto baixo voltando na segunda corrente e depois uma corrente para completar a altura do ponto, né? Então aqui eu vou laçar o fio na agulha e vou fazer o último ponto alto da segunda carreira pegando a corrente que eu fiz após o ponto baixo. Ficou assim, olha, fica certinho também a lateral desse lado, olha o cantinho como fica aqui. Quando eu faço voltando com ponto baixo na segunda corrente, o canto fica certinho. E eu tenho aqui então na segunda carreira um total de 19 pontos altos. Vamos só conferir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 pontos altos na segunda carreira também. E para começar a terceira carreira, eu vou fazer do mesmo jeito, virar o trabalho de forma que esse fio fique sempre aqui na lateral. E vou voltar no último ponto pegando somente um fiozinho que fica mais na parte de baixo, busco o fio, passo somente em uma das duas laçadas, fico com duas novamente na agulha, busco o fio e passo nas duas para completar um ponto baixo e mais uma corrente para dar altura do primeiro ponto alto da terceira carreira, mais uma vez a lateral, olha, fica certinha. Vou laçar o fio na agulha e vou voltar fazendo ponto alto em cima de ponto alto novamente, ou seja, igualzinho à carreira anterior, só fazer ponto alto em cima de ponto alto até o final e vai continuar com a mesma quantidade, ou seja, 19 pontos altos. Já estou chegando no final da terceira carreira, fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Aqui, olha, o último ponto eu pego na corrente que eu fiz após o ponto baixo para fazer o último ponto alto. Tenho aqui então a terceira carreira pronta e eu tenho uma base com 3 carreiras, 19 pontos altos em cada uma dessas carreiras. Para começar a próxima volta, agora sim vou fazer volta completa nessa base feita com 3 carreiras. Aqui, olha, após esse último ponto alto, eu vou só laçar o fio na agulha e vou trabalhar no ponto alto que fica aqui na lateral, na carreira do meio, tá? Vou pular a primeira carreira, vou trabalhar no ponto alto que fica aqui na carreira do meio. Lacei o fio na agulha, vou pegar esse ponto como se ele fosse uma alça e vou fazer aqui um total de 7 pontos altos, um ao lado do outro. 1, 2, é importante ajustar aqui o ponto, tá? Antes de concluir, olha, ajustar para que ele fique lado a lado e não amontoado, assim a aparência fica mais legal aqui. 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Não conta esse aqui que é da lateral, né? Então olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sem fazer corrente de espaço, eu vou fazer ponto baixo. Aqui, olha, na primeira corrente, onde temos o cordãozinho que eu deixei sobrando aqui para o acabamento. Aliás, vou até deixar ele no avesso, porque eu não vou fazer o acabamento agora. Então, vou só fazer aqui um ponto baixo. E eu vou deixar esse cordão aqui no avesso, depois eu consigo esconder ele nesse acúmulo de fio, amarrar bem as duas pontas e cortar a sobra. Então, deixo ele aqui assim. Após esse ponto baixo, veja que ele está na direção do primeiro ponto dos 19 que nós temos nessa lateral. Eu vou laçar o fio na agulha, vou pular 2 pontos, olha, 1, 2, vou no terceiro ponto e vou fazer 7 pontos altos, todos no mesmo lugar. E cabe, tá? É só ajeitar aqui cada um dos pontos que vai caber os 7 aqui no mesmo espaço. 1, 2, essa ajustada de ponta é extremamente essencial aqui, olha, para que eles fiquem todos organizados no mesmo lugar. 3, 4, 5, escapou aqui da agulha, 6, 7 pontos altos, olha, todos no mesmo lugar e não fica amontoado os pontos, né? Só ajustar a cada ponto que ele fica assim certinho.
Vou pular 2 pontos e aqui tem que tomar bastante cuidado para não imprensar um ponto aqui na contagem, tá? Os pontos estão feitos nessa direção, então vou contar 1, 2, vou no terceiro ponto, olha, e vou prender com ponto baixo. É muito importante conferir bem esse ponto aqui, porque senão no final fica sobrando ou faltando, tá? Se você pular um ponto a mais aqui no final, vai faltar ponto. Prendi com ponto baixo, vou laçar o fio na agulha, vou pular 2 pontos novamente. 1, 2, vou no terceiro ponto, olha, nesse terceiro ponto, e vou fazer novamente 7 pontos altos no mesmo lugar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos também no mesmo lugar. Pulo 2 pontos, 1, 2, vou no terceiro e prendo com ponto baixo. Laço o fio na agulha, vou pular 2 pontos e vou repetir. 1, 2, vou repetir nesse aqui, olha. Quando eu fizer aqui, vão ficar sobrando 3 pontos. Então, vou fazer aqui 7 pontos altos aqui também. Só repetição, vou só fazer eles rapidinho. Completando aqui, então, os 7 pontos altos nesse leque também, esse é o terceiro. Olha só, quando eu pular 2 pontos, eu chego no último ponto. E aqui eu vou fazer um ponto baixo, então, na direção do último ponto, faço um ponto baixo, fiquei assim, olha, com 3 leques nessa lateral. Esse outro aqui eu fiz pegando no topo da carreira do meio, né? Prendi com ponto baixo aqui no canto, olha, no pontinho que fica no canto. Vou só laçar o fio na agulha e vou fazer exatamente igual eu fiz aqui. Eu vou utilizar o ponto alto que fica na carreira do meio como alça para fazer 7 pontos aqui no mesmo lugar, tá? Então, na carreira do meio, eu vou fazer 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vou prender com ponto baixo aqui, olha, na corrente que fica após esse ponto baixo, formando o primeiro ponto alto dos 19 que nós temos nessa lateral. E assim eu vou conseguir repetir tudo que eu fiz na lateral anterior. Veja só, eu fiz uma lateral completa, já fiz o mesmo ponto que eu fiz aqui no canto, esse leque. Agora eu vou fazer os 3 leques que ficam nessa lateral. Vou só laçar o fio na agulha, vou pular 1, 2, vou no terceiro ponto, vou fazer 7 pontos altos. Depois eu pulo 2 pontos, prendo com ponto baixo. Pulo 2 pontos, faço novamente o leque. Eu vou repetir então nessa lateral. Quando chegar aqui no final, eu mostro para você como finalizar e como começar a próxima volta também. Já estou completando aqui então a volta, olha, fazendo aqui esse terceiro leque já com os 7 pontos altos, né, mas repetir sempre do mesmo jeito. Olha, pulei 2 pontos, fiz o leque, pulei 2 pontos, prendi com ponto baixo, pulei 2 pontos, fiz o leque, pulando 2, prendi com ponto baixo, pulei 2, fiz o leque, e pulando 2, eu chego aqui, olha, para prender com ponto baixo nesse ponto aqui. Ficou assim. Eu tenho então a volta completa, formando então a base aqui para começar a fazer esses leques, então, agora nas próximas voltas. E a partir dessa volta é só repetição. Veja que eu finalizei aqui com ponto baixo, eu vou fazer 2 correntes para dar altura do primeiro ponto alto e vou fazer mais 3 correntes para deixar de espaço. 1, 2, 3. Se o seu ponto for mais alongado, faça esse início então com 6 correntes, ou seja, 3 para dar altura do ponto alto e outras 3 para ficar sobrando. Eu fiz 5 porque o meu ponto alto completa aqui com a altura de 2 correntes. Lacei o fio na agulha, vou voltar aqui no mesmo lugar e vou fazer um ponto alto. Vou fazer uma corrente de espaço, vou voltar ainda no mesmo lugar e faço mais um ponto alto. Ficou assim o início. Esse leque aqui desse canto não está completo, tá? Quando finalizar, a gente ainda vai fazer ponto alto aqui e depois uma corrente para prender aqui na segunda corrente das 5 que eu fiz no início. Mas após fazer desse jeito, então, olha, 5 correntes, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. Eu vou fazer 4 correntes de espaço. 1, 2, 3, 4. Se você tiver as correntes muito apertado, o ponto muito apertado, pode ser que você precise de mais correntes, então pode fazer, não tem problema. A gente não vai utilizar essas correntes, mas é importante
que não fique repuxando aqui, nem muito apertado, mas também não fique sobrando muita corrente aqui de espaço, porque elas não vão ser utilizadas nas próximas voltas. É só para chegar no próximo espaço, tá? Então 4 correntes aqui dá certo, mas se tiver muito apertado pode fazer 5, 6, 7, não tem problema. Olha, eu fiz 5 e fica também legal, mas eu vou fazer todas com 4 para padronizar, tá? Então vou fazer somente 4 correntes. Vou laçar o fio na agulha, vou no próximo ponto baixo que fica entre os leques, aqui no cantinho, olha, e vou fazer um ponto alto. Uma corrente de espaço, volto no mesmo lugar e faço ponto alto novamente. Agora eu vou fazer 3 correntes de espaço, 1, 2, 3. Laço o fio na agulha, volto no mesmo lugar e faço ponto alto. E vou fazer uma corrente de espaço, volto no mesmo lugar e faço ponto alto mais uma vez. Vou mostrar aqui para você como ficou esse canto então. Olha só. Quando chegou aqui no canto eu fiz um ponto alto, uma corrente. Novamente ponto alto, 3 correntes. Ponto alto, uma corrente e ponto alto. Eu tenho 4 pontos nesse canto formando assim, olha, para ficar certinho em formato retangular, tá? Nesse aqui, olha, eu pulei 3 correntes, lembra? Para formar esse canto aqui. Então eu preciso completar esse leque ao completar a volta. Fiz esse canto desse jeito, vou fazer 4 correntes. 1, 2, 3, 4 para chegar no próximo espaço onde eu vou fazer uma preparação para o próximo leque. Nesses espaços aqui no comprimento, eu vou fazer somente um ponto alto, uma corrente de espaço e novamente um ponto alto aqui no mesmo lugar. Ficou desse jeito. Vou fazer 4 correntes, 1, 2, 3, 4, laço o fio na agulha, vou no próximo espaço, faço do mesmo jeito, somente um ponto V, com um ponto alto, uma corrente, laço o fio na agulha, volto no mesmo lugar e faço ponto alto novamente. Só no canto eu vou fazer essa preparação aqui diferente. Nos outros espaços todos, quando não é canto, eu vou fazer sempre um espaço só de uma corrente, tá? Então, mais à frente, quando crescer mais esse trabalho, aqui no meio teremos aqui entre os cantos também espaço só com esse tipo de ponto. Mas, por exemplo, no próximo espaço é o canto. Então, vou fazer 3 correntes, 4, perdão, 2, 3, 4. Lacei o fio na agulha, vou aqui, olha, no ponto baixo, aqui é um canto, então vou fazer aquele ponto diferentão, né? Com um ponto alto, uma corrente, volto no mesmo lugar, faço um ponto alto. Três correntes, 1, 2, 3. Laço o fio na agulha, volto no mesmo lugar, faço o terceiro ponto alto. Uma corrente e novamente ponto alto aqui no mesmo lugar para fazer o quarto ponto alto, tudo no mesmo lugar, mas para fazer esse canto. E agora eu vou seguir repetindo por toda a volta, tá? Sempre que chegar no canto, então, faça desse mesmo jeito. Já estou completando a volta, olha, nos espaços onde não é canto eu só fiz o ponto V e nos cantos eu fiz esse ponto diferente, né, com esses espaços a mais. Aqui eu vou fazer 4 correntes, 1, 2, 3, 4 e tem que tomar bastante cuidado porque a gente é acostumado a chegar aqui no final e já finalizar com ponto baixíssimo, né? Mas esse canto não está completo, olha, precisa de mais um ponto alto aqui para ficar com 4 pontos aqui no canto. Então vou aqui no mesmo lugar, vou fazer mais um ponto alto, essa primeira fase desse ponto eu faço bem apertadinho, alongo um pouco mais e faço o ponto alto, uma corrente de espaço, e aí sim finalizo com ponto baixíssimo na segunda corrente para que fiquem sobrando 3 aqui de espaço, tá? E assim, olha, esse canto fica completo exatamente igual os outros aqui que eu fiz, com um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, 3 correntes, um ponto alto, uma corrente e novamente ponto alto. Tenho aqui então exatamente igual, finalizando essa carreira de preparação. Para começar a próxima volta, nós temos logo à frente uma alça com 3 correntes e eu vou fazer ponto baixíssimo nas 2 primeiras. Agora eu vou pegar dentro dessa alça de 3 correntes, pegando desse jeito, vou fazer um ponto baixo, assim ele fica bem centralizado, olha. Então toda vez que chegar na alça de 3 correntes, faremos ponto baixo, tá? Por incrível que pareça, nós vamos fazer leque com 7 pontos altos, só que nas alças que temos somente com uma corrente de espaço. Tanto essas aqui do canto, olha, nesses espaços de uma corrente, quanto nesses espaços aqui entre um canto e outro. Olha, nos espaços de uma corrente faremos 7 pontos. Nesse espaço com 3 correntes,
faremos somente ponto baixo, tá? Então, fiz aqui um ponto baixo no canto, vou laçar o fio na agulha. O próximo espaço tem somente uma corrente, então vou fazer aqui 7 pontos altos. Todos eles no mesmo espaço, então sempre tomando aquele cuidado de ajustar ele um ao lado do outro para não ficar tudo amontoado. 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos, tudo no mesmo espaço. E lembra que eu disse que não vamos utilizar essa alça com 4 correntes? É porque eu vou prender com ponto baixo nesse leque de baixo, onde nós temos 7 pontos altos. E no ponto do meio, como tem 7, então pulo 3 pontos, vou prender no ponto do meio e vou aproveitar para prender junto a corrente de espaço que eu não vou utilizar, tá? Então, prendo tudo junto, olha, pego assim por cima mesmo e faço um ponto baixo prendendo essa alça com 4 correntes, assim ela fica escondida aqui junto com as cores e fica bem disfarçada. Após o ponto baixo, eu vou só laçar o fio na agulha, vou para o próximo espaço de uma corrente e vou fazer 7 pontos altos aqui também. Do mesmo jeito, esse primeiro ponto eu tomo cuidado de não levantar assim a agulha, olha, por exemplo, fiz o ponto baixo. Se eu estender muito essa corrente para ficar em pé aqui o ponto alto, eu vou fazer um ponto alto para você ver que não fica nada legal esse ponto aqui, esse primeiro ponto. E nós precisamos de um leque, deixa eu até fazer de novo que eu até me atrapalhei, olha. Lacei o fio, né, que eu tive que alongar para dar altura. Olha só como ele fica feio esse espaço aqui entre o ponto baixo e o ponto alto, tá? Então, ajusta bem a laçada aqui na agulha e faça esse primeiro ponto aqui com um pouquinho mais de cautela, puxando o fio em direção ao ponto baixo para ele ficar deitadinho aqui e sem aquele espaço grandão aqui entre os pontos. Esse é só o primeiro de 7 que eu vou fazer nesse mesmo lugar. Já estou completando, olha, os 7 pontos altos no mesmo espaço de uma corrente novamente. E eu tenho logo à frente a alça com 3 correntes. Nessa alça com 3 correntes eu vou só prender com ponto baixo. Prendi com ponto baixo e estou exatamente na mesma posição aqui do início. Olha, após o ponto baixo vou laçar o fio na agulha, vou no próximo espaço de uma corrente e vou fazer 7 pontos altos. Do mesmo jeitinho, olha, já estou repetindo o que eu fiz aqui após o canto. Vou completar 7 aqui também. Olha, fiz 7 pontos altos no outro espaço de uma corrente. E sem fazer corrente de espaço, eu vou prender com ponto baixo no ponto do meio, nesse leque que eu tenho aqui na volta anterior. Vou laçar o fio na agulha, após o ponto baixo não faço corrente, vou no próximo espaço de uma corrente e vou trabalhar 7 pontos altos. E vou seguir fazendo assim por toda a volta, como você viu é só repetição. E na verdade o restante do trabalho também é só repetição. Só que vamos trocar de cor, né, fazer com cor diferente. Então eu vou completar essa volta aqui, vou mostrar para você aqui um truque para deixar bem facinho a finalização de cada volta e deixar também a troca de cor bem interessante. Já estou completando a volta, fiz leque em todos os espaços de uma corrente e aqui, olha, finalizei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos e vou fazer ponto baixíssimo no ponto baixo que eu fiz para começar a volta, porque ele foi feito no meio da alça de 3 correntes, então faço ponto baixíssimo. E para ficar bem discreto, olha só, eu pego de cima para baixo e não assim na frente do ponto baixo, tá? Pegando de cima para baixo nesse ponto, vou fazer ponto baixíssimo. Assim ele fica exatamente igual a todos os outros. E eu tenho aqui uma carreira de leque. E o truque para fazer a troca de cor e manter o formato retangular é não cortar o fio quando termina a volta de leque, e sim na volta de preparação. Então ainda com essa cor vou fazer mais uma volta. Eu finalizei com ponto baixíssimo, vou alongar um pouquinho esse fio, agora sim vou voltar no mesmo ponto baixo, pegando da frente e saindo para a parte de trás. Desse jeito, vou buscar o fio que vem do novelo. Tenho 2 laçadas na agulha, vou fazer um ponto baixo, uma corrente para dar a altura do primeiro ponto alto e vou fazer 3 para deixar de espaço. 1, 2, 3. Vou laçar o fio na agulha, volto aqui no mesmo lugar e faço um ponto alto. Ou seja, quando completar a volta, teremos aqui um espaço com 3 correntes, tá? Que significa que é a alça do meio, como essa daqui, olha, onde eu prendi com ponto baixo. Após esse ponto alto, vou fazer uma corrente de espaço, volto ainda no mesmo lugar e faço mais um ponto alto. Ou seja, eu fiz o início aqui exatamente igual a essa volta aqui de preparação. Como eu disse, é só repetição mesmo, toda vez começa do mesmo jeito.
Agora eu vou fazer 4 correntes para chegar no próximo espaço de ponto baixo entre um leque e outro. Se o seu ponto for mais apertado, pode fazer 5 correntes. Se for mais alongado, pode fazer menos corrente aí. E vou fazer aqui, olha, ponto alto. Esse não é um canto, então vou fazer somente um ponto alto, uma corrente, volto no mesmo lugar e faço ponto alto, para formar o ponto em formato de V. 4 correntes de espaço para chegar no próximo ponto baixo. Laço o fio na agulha. Aqui é um canto, então eu vou fazer aquele espaço com 4 pontos altos, né? Então vou fazer o primeiro ponto alto, uma corrente de espaço, volto no mesmo lugar, faço o segundo ponto alto, 3 correntes de espaço, 1, 2, 3, vou laçar o fio na agulha e fazer o terceiro ponto alto, uma corrente de espaço e vou fazer o quarto ponto alto ainda no mesmo lugar, tudo no mesmo ponto de base, no mesmo ponto baixo. Então fiz aqui, olha, o canto exatamente igual na volta de preparação anterior. Para chegar no próximo ponto baixo, 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Como não é um canto, então vou fazer somente o ponto V, com um ponto alto, uma corrente e novamente ponto alto. 4 correntes, 2, 3, 4, e vou para o próximo ponto, vou fazer do mesmo jeito, e vou seguir repetindo por toda a volta. Toda vez que chegar no canto, eu faço esse espaço com 4 pontos altos. E toda vez que for fazer aqui os pontos entre os cantos, né, eu vou fazer somente esse ponto V com um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Vou fazer a volta completa. Já estou chegando no final da volta, só repetindo sempre do mesmo jeito. E aqui bastante atenção nesse final de volta, eu estou até pedindo aqui novamente, porque se eu finalizar aqui com ponto baixíssimo, quando for fazer a próxima volta, vai faltar o espaço de uma corrente, às vezes dá maior dor de cabeça ter que desmanchar a volta completa. Então, toda atenção aqui quando completar a volta, tá? Eu preciso completar também esse primeiro espaço. E eu sempre faço desse jeito, esse início, para ficar pronto para a próxima volta. Aqui eu não vou trabalhar a próxima volta com a mesma cor, mas veja que quando eu terminei a volta de preparação, já estava na posição correta de começar o leque. E se eu finalizar em outro espaço, às vezes precisa ficar seguindo com ponto baixíssimo, isso deixa o trabalho com aparência esquisita, né? Estranho, não fica legal o acabamento. Então fiz aqui 4 correntes, quando for completar a volta eu preciso fazer mais um ponto alto, para que esse espaço também tenha 4 pontos exatamente igual a todos os outros cantos. Vou fazer aqui mais um ponto alto, uma corrente de espaço. Se você não tem agulha de tapeceiro, só fazer ponto baixíssimo na corrente que foi feita logo após o ponto baixo, assim ficam sobrando 3. Depois alonga bem esse fio, corta, porque na próxima etapa vamos trabalhar com uma cor diferente. Eu gosto sempre de utilizar a agulha de tapeceiro, então aqui após esta corrente de espaço, eu vou alongar esse fio, vou cortar. E apesar de não fazer o acabamento ainda nessa volta, não vou fazer o acabamento com as pontas de fio, eu já utilizo a agulha de tapeceiro para esconder ele de forma mais discreta aqui. Mas eu vou fazer o arremate de fios logo mais à frente, quando completar a próxima volta, para explicar duas maneiras de fazer esse acabamento. Tanto dessa aqui, onde as pontas de fio estão distantes, quanto da outra volta, que é uma volta só. E então fica bem fácil, porque as duas pontas ficam juntas. Fiz uma corrente, vou aqui, olha. Vou pular o ponto baixo, a primeira corrente, vou na segunda corrente, ou seja, essa aqui é a primeira das 3 que vão sobrar de espaço, pegando de trás para frente. Vou pegar agora dentro da última corrente aqui, e sim dentro da primeira corrente que está após o ponto baixo, olha, passando, já saindo no avesso da peça. Vou só ajustar esse fio para que esse ponto alto aqui fique igual a todos os outros, nem parece que eu comecei aqui com um ponto baixo e corrente. E eu tenho o fio no avesso da peça. Esse fio aqui no avesso, opa, o cachorro apareceu. Eu vou só costurar somente pegando o fio da parte de trás, olha, desse jeito. Somente o fiozinho da parte de trás. Veja que eu costuro ele, mas ele fica praticamente na mesma direção. Assim não fica volumoso, olha só. Não fica volumoso aqui. E vou passar nesse próximo aqui também. E aqui eu vou deixar ele nesse canto, lembra que a gente faz prende com ponto baixo e depois faz um leque aqui nesse espaço de uma corrente? Aí eu escondo ele e mais à frente
eu faço o arremate. Por isso eu não vou fazer esses arremates agora com essa ponta de fio, tá? Então eu tenho aqui, olha, a base prontinha já para a próxima etapa de cor, né? Mas como vocês sabem, eu utilizei essa cor somente para facilitar a sua visualização. No meu trabalho eu vou utilizar o branco. Então agora num passe de mágica vai ficar só o branco aqui em cima e aí eu consigo trabalhar a próxima etapa de cores. Mas pode ver que eu também não fiz o arremate da ponta de fio, continua aqui, olha, uma ponta de fio, a outra aqui também do mesmo jeito, deixei na mesma posição, tudo do mesmo jeitinho para trabalhar a próxima etapa. Na próxima etapa, então, vou trabalhar com fio de cor tâmara. Eu estou utilizando aqui sobra de fio porque utiliza bem pouquinho, eu só vou fazer uma volta com essa cor e eu vou posicionar aqui, olha, o fio em um dos cantos. Pode escolher qualquer um, mas eu vou amarrar aqui no mesmo canto que eu terminei, assim eu amarro também essa ponta de fio. Então, eu vou pegar aqui, pegando de baixo para cima, nesse canto, vou deixar uma sobra de fio e vou fazer somente um nó bem na metade aqui da alça de 3 correntes, desse jeito. Agora eu vou posicionar esse fio no dedo para trabalhar, vou introduzir a agulha no mesmo espaço, vou buscar o fio e vou prender com ponto baixo. Vou laçar o fio na agulha, vou no espaço de uma corrente e vou fazer 7 pontos altos. E aproveito para esconder esses dois fios juntos. Lembra que eu não fiz o arremate do fio anterior para ficar as duas pontas aqui, olha, para facilitar amarrar as duas juntas. Então, vou fazer 7 pontos altos nesse espaço de uma corrente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Então, prendi com ponto baixo na alça de 3 correntes, fiz 7 pontos altos no espaço de uma corrente. Essas pontas de fio agora eu posso deixar elas no avesso da peça, não vou continuar escondendo, depois eu consigo amarrar as duas pontas juntas. E aqui, olha, eu vou prender com ponto baixo, então, no ponto do meio, no leque que eu tenho na volta anterior. É exatamente como fizemos nas voltas anteriores, né? Vou aqui no ponto do meio, pulo 1, 2, 3, prendo com ponto baixo, abraçando também as 4 correntes que eu fiz aqui de espaço. Vou laçar o fio na agulha, vou no espaço de uma corrente e vou fazer 7 pontos altos. Viu como é só repetição? Então esse leque aqui eu vou fazer até mais rápido aqui porque é exatamente igual. E vai ser assim até o final do trabalho. Só muda mesmo as cores agora e no final temos o detalhe. Mas independente aí do tamanho, da quantidade de voltas que você desejar fazer, é exatamente igual. Estou completando aqui, olha, já tenho 6 pontos altos aqui no mesmo espaço. Vou prender com ponto baixo no ponto do meio do leque que eu fiz na penúltima volta. Chegando aqui no canto, olha, eu vou utilizar a mesma regrinha. Vou fazer o leque completo somente nesse espaço de uma corrente. Aqui no canto, onde tem 3 correntes, eu só prendo com ponto baixo e faço mais um leque aqui no próximo espaço de uma corrente. E assim, a regra continua em toda a volta, né? O leque somente no espaço de uma corrente. Vou fazer então mais esse leque aqui do canto para você ver o resultado. Olha, 7 pontos altos e não se esqueça sempre de puxar esse fio para que ele venha em direção ao ponto baixo, assim esse primeiro ponto não fica deformado. Completei 7 pontos altos nesse espaço de uma corrente, vou na alça de 3 correntes e vou prender com ponto baixo. Fiz o ponto baixo, vou só laçar o fio na agulha, vou no próximo espaço de uma corrente e vou trabalhar novamente 7 pontos altos. Fiz novamente 7 pontos altos, vou prender com ponto baixo no ponto do meio aqui no leque que eu fiz na penúltima volta e vou seguir fazendo assim por toda a volta. Como você pode ver, é só uma repetição do que nós fizemos aqui na penúltima volta, ou seja, estou fazendo os leques com 7 pontos altos nos espaços de uma corrente. Então vou fazer a volta completa e na hora de finalizar essa volta e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também. Já estou completando a volta. Quando finalizo aqui a volta de leque, eu faço ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. No ponto que eu iniciei então a volta, eu faço ponto baixíssimo e assim eu completei mais uma volta, veja que é exatamente igual. E aqui, olha, entra novamente aquela história de que para trocar de cor, eu preciso fazer a volta de preparação para ficar assim, olha, com o formato retangular e não esse formato arredondado nas cores. Então é isso que eu vou fazer com essa cor também. Como eu vou utilizar somente uma volta de leque com essa cor, eu vou fazer a volta de preparação, aí sim, na próxima volta eu já começo com a cor diferente, tá? Fiz aqui o ponto baixíssimo, vou fazer o ponto baixo voltando aqui no mesmo lugar.
faço um ponto baixo, uma corrente para completar a altura do primeiro ponto alto, 3 correntes para deixar de espaço, 2, 3, vou laçar o fio na agulha, volto no mesmo lugar, faço um ponto alto, uma corrente de espaço, novamente ponto alto no mesmo lugar. Ou seja, tenho o início de volta exatamente igual. Vou fazer 4 correntes para chegar no próximo ponto baixo. 1, 2, 3, 4. Vou laçar o fio na agulha, vou aqui no ponto baixo e vou fazer um ponto alto, uma corrente de espaço, novamente um ponto alto. Vou fazer assim até chegar no canto. Aqui até o canto, olha, eu vou fazer somente esse ponto do mesmo jeito. 4 correntes, vou fazer aqui o ponto V. Só estou relembrando, né, isso aqui que é repetição, como eu disse, até o final. Quatro correntes novamente para chegar no próximo ponto baixo. No ponto baixo do canto eu vou fazer os 4 pontos altos separados por corrente. Faço o primeiro, faço uma corrente, faço o segundo ponto no mesmo lugar. Três correntes, 1, 2, 3. Vou fazer o terceiro ponto ainda no mesmo lugar. Uma corrente, vou fazer o quarto ponto no mesmo lugar. E vou seguir repetindo agora por toda a volta. Nos cantos eu faço sempre do mesmo jeito. E entre um canto e outro também, igual eu fiz nas voltas anteriores, né? Entre um canto e outro, somente o ponto V com uma corrente de espaço. E vou fazer a volta completa. Na hora de finalizar essa volta e começar a próxima, que sim, já com a próxima cor, eu mostro para você como fazer também. Já estou completando essa volta de preparação aqui, olha, entre um canto e outro fiz somente esses pontos em formato de V. Nos cantos eu repeti sempre do mesmo jeito, como já aprendemos nas voltas anteriores. Aqui para finalizar preciso fazer mais um ponto alto aqui no mesmo espaço que eu comecei, então vou fazer esse ponto alto deixando a primeira fase mais apertada, faço um ponto alto, uma corrente e vou finalizar com ponto baixíssimo ou com agulha de tapeceiro. Eu vou finalizar com agulha de tapeceiro porque eu vou fazer a próxima volta já com uma cor diferente. Se você quiser continuar fazendo com essa cor, por exemplo, aqui você vai fazer ponto baixíssimo na corrente que está logo após o ponto baixo, assim completa a altura do ponto alto, ficam sobrando 3 correntes. Nesse espaço com 3 correntes é só seguir fazendo ponto baixíssimo nas 2 primeiras, e depois fazer um ponto baixo pegando dentro dessa alça para esse ponto baixo ficar centralizado, olha, no meio da alça de 3 correntes. Agora é só seguir repetindo, olha, laça o fio na agulha, vai no espaço de uma corrente e faça 7 pontos altos. Porém, eu não vou fazer assim porque eu vou fazer já a troca de cor, vou fazer só essa volta aqui, uma volta de leque e uma de preparação com esse detalhe. Então aqui após o ponto alto eu fiz uma corrente de espaço, né? Olha, eu fiz o último ponto alto no mesmo espaço que eu comecei, vou fazer uma corrente. Vou alongar esse fio, deixar aqui uma sobra suficiente para o acabamento, vou cortar e vou passar ele com agulha de tapeceiro aqui para deixar bem discreto esse cantinho aqui também. Exatamente igual eu fiz com a cor branca aqui, né, na primeira etapa, eu ensinei lá com a cor rosa, né? Mas aqui, olha, eu vou pegar na primeira das 3 correntes que vão ficar sobrando, ou seja, estou pegando na segunda corrente após o ponto baixo, passo dentro da última corrente e passo na corrente que está logo após o ponto baixo, saindo com a agulha no avesso. Depois de ajustar esse ponto, fica exatamente igual os outros cantos também. E aqui no avesso da peça, na mesma posição que está, eu vou passar em cada um desses fios aqui, para deixar ele bem discreto. Olha, quando eu puxo ele faz o mesmo movimento dos fios, então não fica volumoso. Vou passar até esse aqui, olha, porque deixa no ponto aqui de esconder junto com o leque que eu vou fazer nesse espaço aqui de uma corrente, desse jeito. Eu não vou fazer o arremate dessas pontas de fio, porque depois eu consigo mostrar para você o arremate de todas as pontas de uma vez só. Mas aqui, olha, onde tem 2 pontas junto, você pode amarrar as 2 aqui, se quiser, olha, amarra bem, que ela já esconde dentro desse acúmulo de fio, fica bem escondido aqui dentro do acúmulo de fio e corta a sobra. Esses outros eu vou dividir em 2 e passar em mais um fiozinho para fazer o nó. Mas eu faço isso um pouco mais à frente. Eu terminei aqui, olha, esse trabalho com a segunda cor e a base já fica pronta para a próxima etapa.
Na próxima etapa eu vou utilizar a cor Cheddar, essa aqui é a cor 4131. Eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz aqui com essa cor Tâmara. Eu vou amarrar em um dos cantos, mas eu sempre escolho aqui o canto onde tem essa ponta de fio, porque assim eu amarro as duas pontas juntos daqui a pouco, né? Quando sobrar aqui as duas pontas, olha, eu vou deixar uma sobra de fio, vou fazer somente um nó bem na metade aqui dessa alça. Vou prender com ponto baixo. Após prender com ponto baixo, eu vou só laçar o fio na agulha e vou fazer 7 pontos altos nesse espaço de uma corrente que eu tenho logo à frente. E vou aproveitar para esconder as duas pontas de fio, exatamente como fizemos aqui na etapa anterior. Então vou fazer 7 pontos altos aqui, nesse espaço de uma corrente, prendendo esses dois fios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Já posso deixar essas duas pontas de fio aqui no avesso, não preciso mais esconder, depois eu consigo amarrar as duas juntas. E vou prender, olha, depois dos 7 pontos altos, vou prender com ponto baixo no ponto do meio dos 7 que eu fiz aqui. 1, 2, 3, vou prender então no quarto ponto. Prendo com ponto baixo já prendendo a alça também. Como você pode ver, é realmente repetição, né, do que nós já fizemos. Vou laçar o fio na agulha, vou no próximo espaço de uma corrente e vou fazer 7 pontos. Tudo repetição, tá? Inclusive quando chegar nos cantos do mesmo jeito. E com essa cor eu vou fazer um total de 3 voltas, tá? Vou fazer 3 voltas então com a cor Dark Cheddar, mas sempre do mesmo jeito. Terminando uma volta, vou fazer de leque, né? Eu vou fazer a volta de preparação, depois faço novamente volta de leque. Como é a mesma coisa, se você tiver dúvida, dê uma olhadinha na descrição do vídeo, que eu vou deixar a marcação de tanto como faz a volta de preparação, quanto a forma de começar cada uma das voltas. Mas como essa próxima cor, eu vou trabalhar 3 voltas, quando for finalizar essa volta aqui, eu mostro para você como começar a próxima, e quando for finalizar, novamente eu mostro para começar 3 voltas, por exemplo, com a mesma cor, para você ver que é super fácil, que é igual o que eu fiz aqui com a cor branca, tá? Então eu vou fazer essa volta completa, porque só repetição, aqui nos cantos também, olha, leque no espaço de uma corrente, no de 3 correntes eu vou só prender com ponto baixo, vou fazer essa volta completinha e mostro para você o resultado. Já estou finalizando a volta, fazendo aqui, olha, o último leque, mas eu vim mostrar para você que é só repetição. Fiz aqui, olha, 5, 6, 7 e vou fazer ponto baixíssimo no ponto baixo que eu fiz para começar a volta. Então, olha, eu tenho mais uma volta completa de leque exatamente igual às anteriores. Eu não fiz o arremate das pontas de fio ainda, mas veja que é tudo repetição, tudo do mesmo jeito. Eu vou começar a próxima volta fazendo aqui, olha, o ponto baixo voltando aqui no mesmo lugar. Depois de finalizar com ponto baixíssimo, volto no mesmo lugar, introduzo a agulha, busco o fio, fico com 2 laçadas para fazer o primeiro ponto baixo, uma corrente para dar a altura do primeiro ponto alto e 3 correntes para deixar de espaço no final, ou seja, tudo exatamente igual. Vou laçar o fio na agulha, vou fazer mais um ponto alto aqui no mesmo lugar, uma corrente e novamente ponto alto aqui no mesmo lugar. Veja que o início aqui, olha, exatamente igual desde quando eu comecei aqui a fazer as voltas, né? Eu ensinei com a cor rosa, mas a volta depois da primeira volta de leque exatamente igual. No final dessa volta eu não vou cortar o fio para fazer a próxima volta, porque eu vou fazer 3 voltas de leque assim. Então, quando completar essa volta aqui, eu vou mostrar para você finalizando ela e começando mais uma volta de leque com a mesma cor. Aqui eu fiz 4 correntes e eu vou só seguir repetindo essa volta de preparação. Então, quando for finalizar essa volta aqui, eu mostro para você novamente. Mas aqui, gente, mesma coisa, tá? Das voltas anteriores. Se tiver dúvida aí, não pense que eu estou pulando o vídeo à toa. É porque é a mesma coisa, mas na descrição desse vídeo eu deixo a marcação das repetições aí. Carreira de preparação, pode fazer todas igual. Volta de leque, faça todas exatamente igual, que vai dar certinho aí no seu trabalho. Vou completar essa volta. Já estou chegando no final da volta e, como eu disse, nessa daqui, olha, eu não vou cortar o fio. Então, chegando aqui no final, eu vou fazer o ponto alto, nunca se esqueça, isso aqui é importante, porque é o final da volta. Se esquecer, só vai lembrar quando chegar no final da próxima volta, ter que desmanchar ela completa. Fiz o ponto alto, uma corrente, e desta vez eu vou fazer ponto baixíssimo na corrente que fica logo após o ponto baixo, e assim sobram 3 correntes de espaço.
finalizei a volta de preparação. Sem cortar o fio, para começar a próxima volta, como eu disse, vou fazer ponto baixíssimo em 2 das 3 correntes que sobraram. E após o ponto baixíssimo, pegando aqui dentro dessa alça, vou fazer um ponto baixo e assim ele fica bem centralizado. Após fazer o ponto baixo, eu vou só laçar o fio na agulha, vou nesse espaço que eu tenho aqui com uma corrente e vou fazer 7 pontos altos, ou seja, aqui eu começo a repetir então tudo novamente já com essa mesma cor, fazer a volta de leques. Vou completar esse leque aqui com 7 pontos altos. Fiz aqui os 7 pontos altos, vou prender com ponto baixo no ponto do meio dos 7 que eu tenho na volta anterior. E vou seguir repetindo, porque agora realmente é só repetição. Quando eu for completar a volta, eu faço ponto baixíssimo, faço a volta de preparação e vou fazer outra volta de leques. Como eu disse, vou fazer 3 voltas então com essa cor, mas na hora de finalizar então a terceira volta e começar a próxima cor, né, a próxima etapa com o branco novamente, eu mostro para você como fazer também. Já estou finalizando aqui uma volta de preparação, olha, fazendo esses pontos em formato de V. Aqui, para finalizar a volta, eu preciso fazer mais um ponto alto. Eu já completei aqui 3 voltas de leque, viu? Estou fazendo aqui uma volta de preparação, porque na próxima volta eu vou trabalhar com uma cor diferente. Então, eu preciso parar na volta de preparação e não na volta de leque. Mas eu fiz 3 voltas exatamente igual, olha, 3 voltas de leque. As voltas de preparação também sempre do mesmo jeito, a quantidade de pontos altos em cada leque não muda, sempre do mesmo jeito. E aqui eu vou fazer uma corrente e posso finalizar com ponto baixíssimo, se não tiver agulha de tapeceiro, só finalizar aqui com ponto baixíssimo, alongar esse fio, deixar ele aqui para amarrar junto com a ponta da próxima cor, tá? Eu vou fazer aqui a finalização com agulha de tapeceiro como eu fiz as outras, né? Para facilitar e ficar mais discreto aqui esse fio aqui no final. E eu vou só fazer do mesmo jeito. Aqui, olha, do mesmo jeito, vou pular uma corrente, pegar na primeira das 3 que vão ficar de espaço e vou finalizar esse ponto alto aqui. Na próxima volta eu vou trabalhar com a mesma cor que eu utilizei aqui no centro, então eu vou utilizar aqui a cor branca de volta. E vou amarrar deixando uma sobra de fio, suficiente aqui para fazer o acabamento. Olha, eu vou posicionar esse fio no dedo, vou prender com ponto baixo aqui na metade dessa alça de 3 correntes, vou laçar o fio na agulha e vou fazer 7 pontos altos aqui no espaço de uma corrente. Aproveito para esconder essas 2 pontas de fio, mas aqui também é repetição, então, olha, da volta de leques, né, quando a gente faz a troca de cor. Só estou mostrando aqui para vocês terem uma noção de que eu estou fazendo a troca de cor após 3 voltas de leque, tá? Mas se você quisesse continuar fazendo maior, era só não cortar o fio, seguir fazendo mais voltas aí, se você quiser fazer o seu jogo americano com um tamanho diferente, tá? Eu fiz aqui 3, vou completar 7 pontos altos. Fiz o leque com 7 pontos altos, não preciso mais esconder as 2 pontas de fio. Vou prender com ponto baixo no ponto do meio dos 7 que eu tenho na penúltima volta, ou seja, na volta de leques. Ficou assim e eu vou começar a repetir agora por toda a volta. Desta vez eu só vou fazer a volta de leque, tá? Só essa volta aqui com 7 pontos altos em cada um dos espaços de uma corrente. Eu não vou fazer a volta de preparação, porque essa aqui é a última volta antes de fazer o detalhe com o pontinho picô, tá? Então, nessa volta aqui com o fio de cor branca, eu não vou mais fazer a volta de preparação quando completar. Eu vou só seguir repetindo essa volta, porque é exatamente igual a todas as outras. Aqui ainda falta um ponto, né? Olha, eu tenho 3, 6. Esse aqui é o 7º. Vou seguir repetindo, então, por toda a volta. Na hora de finalizar e começar, então, o detalhe aqui do bico de acabamento, eu mostro para você como fazer também. Já estou completando a volta de leque. Desta vez eu não vou fazer a volta de preparação, porque eu vou parar nesta volta aqui. Olha, eu fiz 2 voltas aqui com a cor branca, depois fiz um com a cor tâmara, 3 voltas com esse dark cheddar e uma volta com o branco novamente, tá? Aqui, se você não tem agulha de tapeceira, é só finalizar com ponto baixíssimo, aqui no ponto baixo que foi feito para iniciar a volta, depois alonga bem esse fio,
passa ele para a parte de trás, amarra bem e corta as sobras. Eu vou fazer aqui o acabamento com agulha de tapeceiro, então após o 7º ponto alto nesse leque eu vou alongar, vou deixar aqui uma sobra suficiente para fazer o acabamento, olha. Vou colocar aqui o fio na agulha de tapeceiro. E vou passar em cima do primeiro ponto alto do leque que eu tenho logo à frente, pulando aqui o ponto baixo. Depois passo de cima para baixo no primeiro ponto alto e no ponto baixo que eu fiz para começar a volta, já saindo com a agulha no avesso da peça. Com o fio no avesso da peça, eu não vou conduzir ele para aqui, olha, que aqui temos 2 pontas de fio para amarrar juntas. Então, eu vou só conduzir ele aqui nesse outro acúmulo de fio, nesse mesmo leque que eu terminei aqui. Vou só esconder ele aqui no avesso da peça, desse jeito. Aqui eu vou dividir esse fio em 2, vou amarrar bem e cortar as sobras. Aqui eu vou só dividir esse fio em 2, eu estou trabalhando com fio 6, então eu deixo 3 perninhas de fio para cada lado. Vou tirar metade dele da agulha. A outra metade eu passo mais um fiozinho aqui para dar sustentação para fazer o nó e vou amarrar bem antes de cortar as sobras. Essa outra ponta de fio, olha, quando tem 2 pontas juntas, é só amarrar as 2 juntas, amarra bem, ele já esconde aqui dentro do acúmulo de fio e corta a sobra. Todas as outras pontas que tem um fio sozinho, você vai dividir ele assim em 2 para amarrar bem antes de cortar as sobras. Aqui ao longo da troca de cores, né, temos sempre 2 pontas assim, olha. Então as que estão juntas, eu vou amarrar as 2 juntas antes de cortar. A que está sozinha aqui no início, olha, eu vou dividir em 2 fiozinhos, né, e amarrar bem. Essas outras aqui eu vou só amarrar e cortar. Eu vou fazer o arremate com todos esses e já volto para mostrar a você como fazer o contorno aqui desse trabalho. Fiz o arremate de todas as pontas de fio e tenho aqui a peça quase pronta, só falta agora fazer o detalhe aqui no acabamento e para isso, olha, eu vou utilizar o fio Encanto Slim. Esse fio aqui é um pouquinho mais fino, tem o Encanto normal, que é um pouquinho mais grosso que esse, e esse é bem fininho. Eu vou utilizar a mesma cor que eu utilizei aqui nessa etapa, nesse Dark Shadow, mas se utilizar aqui esse Tâmara também dá certo, é só utilizar uma das 2 cores, né? Não utilizando a mesma cor da última etapa, dá certo também, tá? Se você não conseguir encontrar esse fio, você pode utilizar um fio Anne, um fio Duna, pode ser um fio mais fino, com uma das cores que dá certo, tá? Então eu vou tirar isso aqui, olha, eu vou utilizar esse aqui, inclusive, é a mesma cor, tá? 4131, é exatamente a mesma cor, Dark Shadow, mas ele tem esse brilho a mais. Mesmo trabalhando com esse fio mais fino, eu vou utilizar ainda a agulha 3,5 mm, que é a mesma que eu utilizei aqui no restante do trabalho. E em cima de cada um desses pontos, olha, nós temos os 2 fiozinhos, né, formando aqui o topo de cada ponto, tanto o ponto alto quanto esse ponto baixo que nós temos entre um leque e outro. E é pegando nesse espaço, como se eu fosse fazer ponto alto em cima de ponto alto, é que eu vou introduzir a agulha. Aqui, olha, eu vou introduzir a agulha então na direção do ponto baixo, pegando os 2 fios. Vou deixar uma sobra suficiente de fio desse que eu vou fazer o acabamento para fazer o arremate com tranquilidade. Vou buscar o fio que vem do novelo e passo de uma só vez. Eu vou fazer os pontos baixíssimos pegando então em cima de cada ponto, mas eu não vou atravessar assim em cima do ponto alto para pegar o fio. Eu vou para o próximo ponto, vou introduzir a agulha pegando assim, deixando os 2 fiozinhos na parte de cima. Vou buscar o fio que vem do novelo e passo na laçada que está na agulha. Vou no próximo ponto, vou introduzir a agulha, busco o fio que vem do novelo, trago e passo na laçada que está na agulha. Vou no próximo, veja só. Vou buscar o fio que vem do novelo, vou fazer assim para facilitar a sua visualização. E passo na laçada que está na agulha. Vou fazer aqui bem lento para você notar. Olha, puxei e passo na laçadinha que está na agulha. Vou no próximo, puxei ele para frente
passo na laçadinha que está na agulha. Veja que vai formando esse detalhe. Esse primeiro, se ele soltar um pouquinho, não tem problema, a gente consegue ajustar. É mais fácil trabalhar assim, olha, pegando de cima para baixo, com o fio posicionado no dedo, busca e passa no que está na agulha. Assim é bem mais rápido, tá? Eu mostrei daquele jeito para você ver. Chegando no ponto baixo, olha, do mesmo jeito, pega no ponto baixo e faça esse pontinho. Vá no próximo ponto e segue fazendo assim por toda a volta. Como eu vou pegar tanto em cima de ponto baixo quanto ponto alto, é só fazer a volta completa, não tem segredo, tá? Em todos os espaços aqui só tem isso, ponto baixo e ponto alto, e eu vou fazer esse detalhe assim, desse jeito por toda a volta. Veja que fica assim, olha, o ponto certinho em cima, no avesso fica desse jeito, olha. Vou fazer a volta completinha, na hora de finalizar essa volta e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também. Já estou completando a volta, fazendo esses pontos baixíssimos que mais parecem uma costura, né, para formar esse detalhe. E aqui, olha, eu vou fazer até chegar no mesmo ponto que eu comecei a volta. Eu comecei na direção do ponto baixo, então eu vou fazer do mesmo jeito aqui, os pontos baixíssimos, olha, nesse próximo. E aqui no ponto que eu comecei também. Assim eu tenho a volta completa. E para ficar aqui, olha, certinho esse final, sem cortar o fio, eu vou alongar um pouquinho esse fio que eu terminei aqui a laçada e vou pegar no mesmo ponto que eu comecei, que é esse ponto baixo. Só que eu vou introduzir a agulha pegando somente o fiozinho que fica mais na parte de cima e não esse de baixo aqui, tá? Pegando assim, somente na parte de cima, e vou pegar junto a primeira argolinha que eu fiz aqui no início da volta. Vou pegar essa laçada que eu deixei aqui sobrando quando eu completei a volta e vou passar na agulha. E vou puxar ela para sair então na metade do ponto aqui, olha, desse jeito. Assim eu não preciso cortar o fio, ajusto ele aqui na agulha e fica pronto para trabalhar a próxima etapa. Deixa eu só recolocar esse fio para ele não soltar e mostrar aqui na frente. Essa outra ponta de fio eu consigo ajustar ela para ficar igualzinha a todas as outras, olha. Fica assim a finalização. Com o fio saindo aqui na metade do ponto, desse jeito, agora eu vou trabalhar nos fiozinhos que fica mais no avesso da peça, né? Então, deixa eu tirar aqui da agulha. Nós vamos trabalhar pegando somente o fiozinho na parte de baixo de cada um dos pontos. Nesse aqui, essa laçada está na metade, então eu só preciso pegar o fio que vem do novelo e passar nessa laçada, formando o primeiro ponto baixo. Eu vou seguir fazendo ponto baixo nos leques até chegar na direção do ponto alto do meio, tá? Ponto baixo em cada um até chegar aqui na metade. Aqui faremos um pontinho picô, mas todos os pontos pegando somente um fiozinho de cada ponto alto. Desse jeito, e faço ponto baixo. Não precisa apertar muito esse ponto. Então, fiz 1, 2, 3, 4. No quarto ponto, olha, fiz ponto baixo, vou fazer 3 correntes, 1, 2, 3. Vou voltar aqui no ponto baixo, pegando somente os dois fiozinhos na parte de cima, é um pontinho picô, olha. Pegando os dois fios, busco o fio que vem do novelo, tenho duas laçadas, passo nas duas laçadas formando o ponto picô. Vou voltar aqui nesse mesmo ponto e fazer mais um ponto baixo. Agora eu vou seguir fazendo ponto baixo em todos os pontos altos, no ponto baixo também, e vou fazer ponto baixo até chegar no quarto ponto, no ponto do meio, né, do próximo leque. Mas até lá, olha, só ponto baixo e sempre pegando o fiozinho só na parte de trás. 3, olha, aqui na direção do ponto baixo também, vou no próximo, agora contando os pontos do leque. Vou pegar no primeiro, 1, 2, 3, no quarto ponto, olha, 4, isso contando somente os pontos altos do leque, fiz 1, 2, 3, 4, é o ponto do meio. Vou fazer o ponto picô com 3 correntes. Volto aqui no ponto baixo e faço ponto baixo prendendo ele também. E prendo com ponto baixo mais uma vez para deixar ele bem centralizado. Agora eu vou seguir fazendo assim até chegar aqui no canto, olha. Eu vou fazer os pontos baixos e sempre que chegar no ponto do meio eu faço ponto picô. Inclusive nesses leques aqui do canto também. Na direção desse ponto do meio eu vou fazer o pontinho picô. Mas quando chegar nesse ponto baixo que fica no canto, eu vou fazer um pontinho picô diferente. Como esses dois aqui é repetição do que fizemos aqui, olha, deixa eu completar esse aqui para você ver o resultado. Eu vou fazer até chegar lá no canto, tá? E aí no canto eu mostro que tem um pontinho picô, que são 3 finalizados juntos.
eu vou mostrar para você que é super fácil fazer ele também. Deixa eu mostrar aqui o resultado de 2 pontinhos já pronto, olha. E eu vou fazer nesses próximos 2 leques aqui também. Então, quando chegar aqui na direção desse leque antes, desse cantinho onde temos um ponto baixo, eu mostro para você como continuar. Já estou fazendo aqui o pontinho picô, olha, do leque que fica antes do canto, né? Já nesse leque que forma o canto, mas na verdade o canto mesmo está aqui nesse ponto baixo, né? Então esse pontinho picô aqui nesse leque eu trabalho normalmente, um pontinho picô normal, comum, e vou seguir fazendo ponto baixo até chegar no ponto baixo que fica aqui na direção do canto. Vou fazer até chegar ali e mostro para você como ficou aqui o resultado desses outros pontinhos já prontos, né? Aqui, olha, eu vou fazer até chegar na direção do ponto baixo do canto, prendi aqui com ponto baixo. Ficou assim. Deixa eu mostrar aqui para você, olha. Pontinho picô em cada um dos leques. Nesse cantinho onde nós temos o ponto baixo, eu vou fazer uma sequência com 3 pontos picô antes de prender e continuar a volta, tá? Então veja que eu vou fazer 3 correntes, 2, 3. Vou voltar aqui no ponto baixo que eu fiz para prender aqui na direção desse ponto, pegando os 2 fios, esse primeiro ponto picô normalmente, olha, prendo com ponto baixo para formar o ponto picô. Nesse ponto baixo que eu terminei de fazer é que eu vou finalizar o próximo ponto picô. Então eu vou fazer 3 correntes novamente, 1, 2, 3. Vou voltar aqui, olha, no pé da terceira corrente, onde temos os 2 fios, e vou prender com ponto baixo para formar o segundo ponto picô. E nesse ponto baixo que eu fiz para prender o segundo ponto picô, que são esses 2 fios aqui, olha. É nesse ponto aqui que eu vou prender o próximo ponto picô, tá? Então vou voltar aqui o fio para a agulha, vou fazer 3 correntes, 1, 2, 3. Vou voltar aqui então no ponto baixo, pegando os 2 fiozinhos. E vou prender com ponto baixo para formar o ponto picô. Fazendo assim de forma bem lenta é mais difícil do que fazer rápido, tá? E agora eu vou voltar no primeiro ponto baixo aqui onde eu prendi o primeiro ponto picô. Não é no ponto baixo com o fio branco, no ponto baixo que eu fiz com essa cor. Veja só, nos 2 fiozinhos novamente e vou prender aqui com ponto baixo. Agora sim eu volto no mesmo ponto de base, que é esse feito com fio branco, e faço ponto baixo para que todos eles fiquem bem centralizados. Ficou assim, olha. E agora eu vou seguir fazendo ponto baixo até chegar no ponto do meio desse próximo leque para fazer um ponto picô comum, só com 3 correntes. Olha, 1, 2, 3, 4. Faço 3 correntes e prendo com ponto baixo para formar o pontinho picô. E prendo com ponto baixo aqui novamente. E sigo fazendo ponto baixo nos próximos pontos. E eu vou seguir repetindo assim por toda a volta. Veja que nesses leques eu estou fazendo sempre do mesmo jeito. Olha, eu vou prender aqui com ponto baixo, vou alongar aqui para você ver o resultado. Deixa eu fazer aqui uma corrente só para não soltar esse fio, para mostrar para você que nos próximos leques eu vou fazer sempre do mesmo jeito, somente um pontinho picô. E toda vez que chegar no cantinho, eu vou fazer esse ponto picô diferente para dar esse charme aqui no cantinho do trabalho, tá? Eu vou seguir fazendo por toda a volta. Na hora de finalizar essa volta e fazer os arremates, eu mostro para você como fazer também. Já estou chegando no final da volta, fazendo aqui, olha, os pontinhos picô no ponto do meio de cada um dos leques. O próximo ponto é o mesmo ponto que eu comecei, onde tem o primeiro ponto baixo. Então, olha, nesse ponto eu vou fazer ponto baixíssimo, pegando no primeiro ponto, vou fazer ponto baixíssimo. Vou alongar bem esse fio. Vou introduzir a agulha de trás para frente, saindo aqui, olha, nesse mesmo ponto que eu comecei, desse jeito assim. Agora eu vou pegar esse fio aqui e vou passar ele na agulha, olha, eu vou puxar ele para o avesso da peça com essa agulha que eu introduzi ali na metade, desse jeito, puxa ele para o avesso da peça. Deixa eu só desenrolar ele aqui para não ficar torcido. E aqui, olha, o final não fica aparecendo porque esse fio fica bem trançadinho aqui. No avesso da peça eu vou alongar ele um pouco mais, puxar aqui o suficiente para deixar uma sobra para amarrar. Vou cortar. E vou amarrar as 2 pontas de fio já aqui no avesso. Olha, eu vou puxar aqui essa. Aqui no avesso eu tenho a outra ponta de fio que eu fiz, que eu deixei aqui no início. Então aqui é só amarrar as 2 pontas juntas.
O primeiro nó eu não aperto muito, os outros eu posso apertar um pouco mais, mas não aperta puxando muito forte que esse fio, senão ele parte, né? Ele corta aqui bem no nó. Então, depois de amarrar bem, eu vou cortar aqui as sobras. Agora eu vou fazer um detalhe com esse fio no centro aqui do trabalho. Então, vou deixar esse fio no avesso da peça, vou posicionar assim no dedo, deixando uma sobra suficiente para fazer o acabamento. E vou deixar a minha mão posicionada aqui de baixo, desse jeito assim, olha, na direção aqui de onde eu vou passar esse fio. Vou introduzir a agulha aqui em qualquer um dos pontos e vou buscar o fio que vem do novelo. Vou mostrar aqui para você como eu estou fazendo, olha. Tá? Vou pegar o fio e vou puxar ele lá para frente. Aqui, olha. Agora eu vou introduzir a agulha no próximo ponto. Vou buscar o fio que vem do novelo, vou pegar lá no dedo, vou mostrar para você como eu estou pegando. Olha, só pegar o fio e vou puxar, olha, para frente. E vai sair aqui na frente para passar dentro da próxima laçada, olha. É o mesmo detalhe que eu fiz aqui na borda, só que agora eu estou fazendo aqui no meio, pegando em cima de cada um dos pontos. Vou no próximo, pego e saio aqui também. No ponto baixo, olha, eu vou fazer pegando bem no ponto onde eu fiz esse pontinho V. E vou buscar o fio e passo também. Se ele ficar muito solto aqui, é só você puxar as duas pontas de fio que ajusta. Vou para o próximo leque e vou seguir contornando, sempre do mesmo jeito. Vou posicionar o fio lá no dedo para buscar e passo na laçadinha que está na agulha. Vou no próximo ponto, faço do mesmo jeito. E vou seguir fazendo assim por toda a volta. Aqui, olha, esse contorno também é do mesmo jeito, olha, em cima dos pontos altos, no ponto baixo, em cima dos pontos altos, no ponto baixo, sempre em cima de cada um dos pontos altos do leque e no ponto baixo que fica assim, olha, entre um leque e outro, tá? Eu vou fazer a volta completinha, sempre do mesmo jeito, fazendo essa costurinha aqui para dar esse detalhe. Ela é um pouquinho mais trabalhosa, mas fica bem legal também, fica bem bonito. Depois que você pega o jeito aqui, olha, é bem fácil fazer porque a mão do outro lado também conduz o fio aqui, tocando na agulha e facilita encontrar esse fio para passar ele para frente novamente, olha, desse jeito. Olha como vai ficando. Vou fazer a volta completinha, mostro para você então como fazer o arremate do fio também. Já estou chegando aqui no final da volta. Aqui, olha, eu vou fazer até o último ponto, esse aqui é o penúltimo. Se você não tem agulha de tapeceiro, faça aqui no ponto que começou, faça ponto baixíssimo aqui também, pegando o fio e vindo do avesso para frente, olha. Depois você alonga bem esse fio, introduz a agulha e puxa ele para trás. Aqui eu alongo ele aqui para ele não soltar enquanto eu faço esse movimento aqui. E aí sim eu puxo ele com bastante tranquilidade e ajusto as duas pontinhas de fio, pegando a outra ponta aqui junto também, olha, consigo ajustar e vou puxar ele aqui um pouco mais para não ficar diferente esse ponto. Mas veja que mesmo assim ainda fica esse volume aqui diferente do ponto que foi feito junto. Para não acontecer isso aqui, para que a costura fique toda igualzinha do início ao fim, nesse final eu faço com agulha de tapeceiro aqui no meu. Então nesse caso eu não faço o ponto no mesmo ponto que eu iniciei, e sim até o penúltimo. Estou desmanchando aqui com bastante cuidado. E faço, olha, até o penúltimo, não faço aqui nesse último, tá? Vou só deixar, então, o ponto aqui. Deixa eu desmanchar mais alguns para eu mostrar aqui, então. Como eu faço aqui até o penúltimo. Assim, olha, esse aqui é o penúltimo, no próximo ponto que eu comecei. Então, eu vou introduzir a agulha, vou buscar o fio para fazer esse penúltimo ponto. E aqui eu vou alongar bem esse fio e vou cortar ele aqui na parte da frente. E vou colocar numa agulha de tapeceiro, deixa eu puxar a ponta de fio do novelo para não utilizar mais. E aqui, olha, ficou assim, falta esse último espaço antes de chegar aqui no primeiro ponto. Vou colocar esse fio na agulha, vou no primeiro ponto, pegando os dois fios desse primeiro ponto, assim, olha. Desse jeito, vou passar todo o fio. Aqui é porque ele apertou um pouco mais e puxou um pouco mais esse ponto, mas assim. Agora eu vou passar aqui dentro da última laçada, do penúltimo ponto, e vou passar no mesmo buraquinho que eu fiz o último ponto aqui, olha, no pé do último ponto, aqui, para sair no avesso da peça. E aqui eu vou ajustar esses fios e fica certinho, olha, não dá para saber onde começou e onde finalizou essa volta. No avesso da peça eu não preciso mais da agulha de tapeceiro,
Aqui é só amarrar as duas pontinhas junto. O primeiro nó eu não aperto muito, só ajusto. O segundo eu aperto um pouquinho mais. E o terceiro eu aperto só um pouquinho também, não precisa apertar muito para não cortar esse fio aqui no nó. Cortei as pontinhas de fio, tenho aqui a peça pronta. Deixa eu tirar as medidas aqui para você ver como ficou o tamanho da minha peça, né, para você ter como referência, mas isso muda de acordo com seus pontos, tá? Na largura temos 34 centímetros e no comprimento, deixa eu medir aqui, 42 centímetros. Varia muito de acordo com seus pontos. Se o seu ponto for mais apertado, fica menor. Se você fizer os pontos mais alongados, essa peça vai ficar maior. Se você utilizar outro tipo de fio, um fio mais grosso, vai ficar diferente o tamanho. Isso é absolutamente normal. Eu vou mostrar aqui para você agora algumas outras peças que eu fiz, né? Utilizando aqui, olha, nesse aqui eu só utilizei as cores, o contrário do que eu fiz aqui na gravação. Eu fiz a cor predominante, a mais escura, e coloquei esse como detalhe aqui, olha. Mas utilizei praticamente as mesmas cores, né? O que muda, na verdade, é só esse detalhe que eu fiz com fio Encanto. Nesse aqui eu utilizei a cor 7154, Encanto Slim também, tá? Mas o restante aqui do material, as mesmas cores. E esse aqui, olha, esses dois que eu fiz com as cores natalina, eu utilizei o branco, a cor verde 5718, o predominante aqui eu fiz o vermelho 3402, que é o vermelho círculo, e aqui no biquinho de acabamento eu utilizei a cor 3528, que é o carmim, também fio Encanto Slim, tá? Você pode utilizar aí um fio Anne, que dá certo também. Nesse aqui eu coloquei as cores predominantes, as mesmas cores, só que em sentido invertido, né? Utilizei 3402, e aí eu utilizei 5718 no lugar aqui do vermelho, mas esse biquinho aqui eu fiz com fio Encanto Slim cor 5339, que também é o verde militar, só que, claro, como ele tem brilho, né, fica diferente, mas esse aqui também é 5718, o verde militar no barroco, mas no Encanto Slim o verde militar a cor é 5339. Mas não tem nem perigo você comprar diferente aí, porque o verde só tem esse, o vermelho só tem esse no Encanto, tá? No Encanto Slim só tem esse tom de verde e só esse tom de vermelho. Bom, então eu espero que você faça as suas peças, que você goste do resultado, que você conquiste muitos clientes. E se você fizer, compartilhe nas redes sociais, marca o @blog do crochê e diga que aprendeu aqui no canal. Eu vou ficar bem feliz, tá? Um forte abraço e até o próximo passo a passo.